Irmãos, que alegria de estarmos reunidos nesta manhã. É uma grande alegria. E eu sei que muitas vezes, apesar de isso ser um grande milagre, pessoas que talvez nunca se conheceriam, nunca seriam amigas e próximas, porque são de contextos totalmente diferentes, estamos aqui reunidos no doce nome de Jesus. E o meu desejo, a minha oração é que nós venhamos dar atenção, agindo com seriedade para o estudo da palavra de Deus. Eu estava hoje cedo lendo algumas notícias e parece que ontem, lá no Sri Lanka, um grupo cristão foi atacado por alguns radicais. Alguns foram mortos, o local de reunião deles foi totalmente destruído. Só que nós, irmãos, temos total privilégio de, em tranquilidade, aprendermos da palavra de Deus. Então que a gente honre isso e sejamos atentos a isso. Vamos abrir o texto de Lucas capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 35, que é o texto que iremos estudar hoje pela manhã, onde vemos Jesus trazendo instruções, ensinamentos grandiosos, e vemos ali sobre a realidade do que é ser um discípulo de Jesus, um discípulo de Cristo Jesus, algo sobre o qual todos nós somos chamados a ser. Lucas capítulo 14, versículo 25 até o 35. E o texto diz assim, irmãos: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio que temos ao ler as palavras de Jesus, o seu Filho. Obrigado pelo tempo que temos de reunião. Obrigado por esse grande privilégio. E Pai, estamos agora diante da Tua santa palavra e pedimos para que o Senhor abençoe a Tua palavra neste momento. O Senhor sabe, meu Pai, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou podre, o quanto eu sou pobre. Mas eu peço que neste momento, Pai, neste púlpito, a Tua palavra prevaleça sobre tudo e todos. Pedimos que nossos corações, eles sejam totalmente quebrantados para que, ao ouvir a Tua palavra, sejamos transformados pelo Senhor. Pedimos que pela Tua palavra, Pai, o Senhor nos conforme à imagem e semelhança do Teu Filho. E que assim que este momento de reunião acabar, assim que nós formos lá para fora e começarmos a viver a vida comum no dia a dia, que o Teu poder nos aperfeiçoe pela Tua palavra. E que lá fora sejamos testemunhas vivas de Cristo Jesus. É o que nós pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos pegar agora o boletim. A vida de Jesus foi marcada por diversos encontros. Ele se encontrou com seus discípulos, com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, com os herodianos e com a grande multidão. Esse último grupo é o assunto deste texto. Os versículos em si não mencionam se a multidão era formada por pessoas que criam no Messias, que é a pessoa de Cristo, ou não. Fato é
que elas seguiam a Jesus. Assim como eu e você fazemos, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E neste texto, Jesus ressalta a verdadeira natureza daqueles que são os seus discípulos. Irmãos, eu fiquei agora muito feliz de vocês lerem comigo o texto agora de Coríntios. Que alegria poder se reunir com a igreja e ver como nós proclamamos a palavra de Deus. Irmãos, a pessoa de Jesus é algo maravilhoso de lermos na Escritura Sagrada. É muito bonito ver Jesus em todos os seus momentos ali com as pessoas. Quando nós fazemos uma análise um pouco mais aprofundada sobre o livro de Lucas, a gente percebe que em vários momentos Jesus ele está presente com vários tipos de pessoas. Lucas ele fala que Jesus esteve com os fariseus, ele fala que ele esteve com os saduceus, com os herodianos, com os zelotes, fala que ele esteve com a grande multidão. E nós vemos a disposição de Jesus para pregar e ensinar a todo tipo de pessoa. E, irmãos, glória a Deus, porque nós fazemos parte disso. Um dia essa mensagem chegou até nós. Nós cremos e fomos salvos. Porém, é curioso pensar que a grande multidão, diferentemente dos fariseus, saduceus e os outros grupos de judeus que estavam naquela época, naquele momento da história, a gente percebe que a grande multidão, eles não têm um perfil. Nós não sabemos quem eles são. O texto não fala de que grupo que eles fazem parte, aonde eles andavam, no que eles acreditavam. Fala que eles estavam lá. E eles são um tipo de massa cinzenta. Não sabemos quem eles são de fato. Fato é que eles estavam seguindo a Jesus. E não podemos saber ao certo qual era a motivação do seu coração. Sabemos que alguns talvez o seguiam pelo fato de que Jesus realizava maravilhas. Eles queriam talvez ter uma palavra de alento no seu coração. Outros talvez seguiam a Jesus porque Jesus multiplicava pães e peixes e eles queriam poder voltar para casa com a sua barriga saciada. Porém, Jesus aqui traz a eles a necessidade do que é, de fato, ter um compromisso real com Cristo. Porque seguir a Cristo não é apenas a gente falar que segue. A gente vir aos cultos de domingo, seja de manhã ou de noite, vir num pequeno grupo ao longo da semana, mas seguir a Cristo, de fato, é amar Jesus e viver o Evangelho. E é por isso, irmãos, que essa aplicação ela é tão prática para nós. Porque mesmo que nós já cremos no Evangelho, é importante nós sermos relembrados da necessidade de sermos fiéis a Cristo Jesus. E não somente isso, Paulo, ele nos ensina e nos incentiva lá em Coríntios a nós sermos imitadores de Cristo, assim como ele era de Cristo. Ou seja, ele basicamente fala, eu imito a Cristo, ou seja, também me imitem, porque se vocês me imitarem, também imitarão a Cristo, porque eu imito a Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que temos que olhar para a palavra e ver quem Jesus é. E buscarmos, perante a palavra de Deus, em oração, na comunhão dos irmãos, sermos igual a Jesus. Não por nós mesmos, pela ação do Espírito Santo, pelo fato daquilo que Deus faz em nós e através de nós e por nós. Mas precisamos buscar ser igual a Jesus. E o texto continua. O chamado de Jesus ao discipulado é claro e radical. Ele não esconde as dificuldades ou os sacrifícios envolvidos. Em Lucas, no capítulo 14, do verso 26 ao 27, Jesus diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essas palavras, elas são fortes e podem parecer duras, mas elas destacam a seriedade do compromisso necessário para seguir a Cristo. É muito comum hoje em dia, infelizmente, encontrarmos várias igrejas onde o evangelho verdadeiro, o evangelho na sua essência, na sua pureza, não é pregado. Eu falo isso porque eu vim de uma dessas igrejas, onde eu fui ensinado desde quando eu aprendi a andar e a falar, de que a salvação era algo que eu conquistava pelas minhas obras. Não apenas isso, de que quando eu começava a parar de praticar essas obras, eu agora era tirado do reino de Deus e perdia minha salvação.
E nós, irmãos, cremos pela palavra de Deus que a salvação, ela é pelo fato do que Cristo fez por nós. Não depende de nós. E a salvação, para ser mantida, também não depende de nós, porque ela já foi conquistada por Cristo. Isso quer dizer que muitas vezes uma pessoa, ela pode talvez ter uma noção errada do que é o Evangelho. Isso acontece muitas vezes, infelizmente. E essas pessoas que estavam seguindo a Cristo, estavam entendendo isso de certa forma. Porque seguiam a Jesus, viam ali escutavam suas palavras, elas viam o poder dele e falavam, este homem vai tirar Roma do poder. E agora Israel vai voltar a ser o que era antes em seu poder e glória. Mas eles não entendiam o que Cristo estava indo fazer na cruz por nós e através de nós. E é isso que Jesus agora, ele traz para essas pessoas, sobre o que de fato é o Evangelho, do que de fato é seguir a Cristo, ser um discípulo dele. E vamos continuar. Jesus nos chama a um amor radical e a uma prioridade absoluta. Ele não está incentivando o desrespeito ou o abandono dos laços familiares, mas enfatizando que nosso amor por ele deve ser tão grande que, em comparação, todos os outros amores são menores. Nosso amor por Jesus deve ser superior a qualquer outro, incluindo o amor por nossa própria vida. E essa realidade só pode ser vivenciada e experimentada por meio da graça de Deus, que, como ensina Tito 2:11, dos 11 a 14, é a que salva e nos educa a vivermos de forma digna diante do Senhor. Jesus, para iniciar seu ensino sobre a radicalidade do que é segui-lo, do que é amá-lo, do que é viver o Evangelho, ele começa pegando um ponto muito básico, que é as pessoas que você mais ama, aquelas que você tem mais proximidade, aquela que você tem mais intimidade. O seu amor por mim tem que ser tão grande que não se compara com o amor que você tem por elas. Porque o amor que você tem por mim é maior do que o amor que você tem por elas. E tudo bem que o texto começa falando, Jesus dizendo para aborrecermos pai e mãe. E a palavra aborrecer também pode ser traduzida como odiar. Então, algumas versões podem falar aquele que não odeia seu pai e sua mãe. E claro que Jesus, ele não está nos ensinando, nos instruindo que nós devemos odiar nossos familiares, ou odiar as pessoas. Na verdade, muito pelo contrário, a gente vê nos evangelhos sobre como que toda lei, ela pode ser resumida em duas leis. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então não faz sentido nós pensarmos que Jesus está nos ensinando a nós não amarmos pai, mãe, parentes, esposa, filhos e filhas. De todo modo, o nosso amor por Deus tem que ser tão grande que o que eu sinto pelos meus pais, pelas minhas mães, pela minha mãe, não se compara de nenhuma forma. O nosso coração, ele tem que ser centrado ao Senhor. Voltando para o boletim, o amor radical por Jesus Cristo é um convite à totalidade da entrega. Quando Jesus chama seus discípulos a amá-lo acima de todos os outros, ele está nos chamando a um relacionamento transformador, em que ele se torna o centro de nossa existência. Essa prioridade absoluta significa que todas as decisões, escolhas e caminhos que tomamos devem ser filtrados por meio de nossa devoção a ele. Meio mundo que oferece inúmeras distrações e prioridades concorrentes, essa exigência de Jesus é um lembrete constante de que nada deve competir com o nosso compromisso com ele. E é muito difícil, irmãos, no mundo em que nós estamos, nós termos isso muito gravado na nossa mente e no nosso coração. E a gente pode ser sincero com a gente mesmo. A gente passa tanto tempo dentro do mundo como ele é, no que ele pensa, no que ele sente, no que ele acredita. No trabalho, por exemplo, a gente lida com pessoas ímpias o dia todo. Na faculdade, quando a gente é mais novo, a gente lida com pessoas ímpias o dia todo. Talvez na sua casa, no meio dos seus parentes. Quando você está com eles ao longo da semana, muitos têm famílias e parentes que não são salvos. Eu tenho muitos parentes que não são salvos. E nós constantemente estamos perto de pessoas que não creem do Senhor. E infelizmente, muitas vezes, talvez a maioria, nós mais somos impactados por isso do que impactamos a eles sobre o que é o Evangelho.
E, consequentemente, nossos olhos, a nossa forma de pensar, ela passa a ser mundana. Nós esquecemos, meus irmãos, que a nossa cidadania, o lugar para o qual nós nascemos, não é essa terra. Não é ela como ela é hoje, mas a nossa identidade, a nossa cidadania, ela é celestial. E ela se encontra em Deus. E nós não podemos esquecer disso. E muitas vezes, pelo fato de que nós estamos imersos nesse mundo totalmente mundano no aspecto negativo, e nós somos mais influenciados do que nós influenciamos, a gente começa a viver e a fazer algumas separações, como se a nossa vida ela fosse feita por caixinhas. Domingo de manhã é uma caixinha. Eu estou com os irmãos hoje, cultuando ao Senhor. Mas se eu não vier à noite na igreja, porque hoje eu vim de manhã, à noite eu vou fazer outra coisa e não farei para o Senhor. Vou fazer para mim mesmo, para minha esposa, para os meus filhos, porque o evangelho foi de manhã, mas o evangelho não é agora à noite. Ou talvez ao longo da semana, no meu trabalho, eu trabalho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, talvez final de semana, porém eu não faço para o Senhor. Eu estou lidando com as pessoas, eu lido com elas, é isso, a gente faz algumas piadas, conversa, trabalha, mas eu estou distante de Deus. Ou seja, muitas vezes, pelo fato de que somos influenciados por este mundo, esquecemos sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Esquecemos que nascemos de novo. Só que nós precisamos, irmãos, saber que depois que nós agora amamos a Jesus, agora nós fazemos parte do Evangelho, do Reino de Deus, e nós seguimos a Cristo como discípulo dele, tudo o que nós temos, nós perdemos para ele. Porque ele agora é o centro da nossa existência como um todo. Ou seja, o Evangelho, a nossa fé em Cristo, ela não é uma caixinha que fica dentro de um armário. Na verdade, irmãos, é como se o Evangelho fosse todo o armário. O Evangelho não é um quarto dentro da minha casa. É como se o Evangelho fosse toda a casa. E agora, na minha relação com meus colegas de trabalho, a minha relação na faculdade, tudo que eu faço nessa vida, tudo é para Deus. E tudo eu faço a partir de Deus. Por que tal coisa é errado? Porque é um pecado, está na palavra. Por que tal coisa é boa mesmo que me prejudique no trabalho? Porque está na palavra. Deus diz que eu preciso fazer isso. É uma instrução do Senhor. Ou seja, irmãos, quando agora passamos a seguir ao Senhor Jesus Cristo, quando passamos a amar a Ele, porque fomos salvos por Ele, toda a nossa vida agora, ela parte do Evangelho. E continuando, logo depois, Jesus ele agora começa a falar sobre tomar a cruz. E a respeito de tomar a cruz, a figura na época da história era de um homem condenado que se vê forçado a tomar e carregar sua própria cruz para o lugar de execução. Não obstante o que o condenado faz sob coação, o discípulo de Cristo o faz voluntariamente. Ele aceita voluntária e decisivamente a dor, a vergonha e a perseguição que pessoalmente está para ser sua, note bem, sua, não a de outro, em decorrência de sua lealdade a Cristo. De todo modo, é importante ressaltar que a nossa lealdade a Jesus se deu por um dia a nossa vontade de ser conquistada por Ele. Pois como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3,11, não há nada quem entenda, não há quem busque a Deus. Dessa forma, se um dia o fizemos, foi porque o Senhor Deus nos salvou. Irmãos, da mesma forma como eu falei há pouco, o Evangelho, como ele é pregado hoje em dia, infelizmente ele é deturpado em vários níveis. E muitos acham que depois que eles passam a seguir a Cristo, eles acham que agora a sua vida vai melhorar. E de fato ela melhora, mas não da perspectiva deste mundo. Melhora porque agora nós temos o amor de Deus em nossa vida. Somos amados pelo Senhor e experimentamos esse amor. Desde a nossa relação com Ele, a nossa relação com nossos irmãos, todo o cuidado e amor que temos pelo Senhor através da igreja. Então, de fato, no aspecto espiritual, a nossa vida melhora de uma forma imensurável. Porém, a nossa vida não melhora como se agora temos promessas de Deus para que, olha, você agora que você me segue, as suas lutas vão diminuir. Ou, olha, agora que você me segue, eu vou te dar o carro do ano e tudo aquilo que você deseja, porque agora você é um filho de Deus, que é o dono do ouro e da prata, então eu vou te dar tudo o que você quiser. Meus irmãos, esse não é o Evangelho. O Evangelho não é a gente ter tudo o que nós queremos da parte de Deus. Isso não é o Evangelho. Nunca foi o Evangelho e nunca será o Evangelho.
Fato é, irmãos, que a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus, e agora nós fazemos parte do Evangelho, agora nós somos entregues a este mundo, como Paulo fala em Romanos. E hoje em dia, o mundo está muito diferente da época de Cristo, e também da época pós-Cristo, no século 1, 2 e 3. Porque apesar de ainda em alguns locais do mundo o Evangelho ser um lugar proibido, que nem eu falei no começo do sermão, mas em locais normais como os nossos, nós ainda temos certa liberdade de nos reunirmos, por exemplo, de cultuarmos ao Senhor. Porém, irmãos, naquela época da história, dizer que é um cristão, dizer que ama Jesus, dizer que Cristo é o seu Senhor, é a mesma coisa que pedir para morrer. É a mesma coisa que pedir para morrer. Porque naquele momento, César era Senhor. Falar que Cristo é Senhor é falar que César não era Senhor. E como um irmão nosso da nossa comunidade fala, infelizmente, nós fomos domesticados. Nós somos cristãos domesticados. Porque nos acostumamos a viver da forma como este mundo vive. Só que esquecemos, irmãos, que seguir a Cristo é de forma em disposição, voluntariamente, é entregar sua própria vida para poder ser injuriado, para poder ser perseguido, para poder ser criticado, para poder perder. Porque no reino de Deus, aquele que perde é aquele que ganha. Nós temos várias possibilidades em questão escatológica, né? Vários irmãos discutem sobre isso, mas existe um entendimento sobre como que haverá um momento onde cristãos serão perseguidos, em nosso meio, não necessariamente no meio lá fora, no nosso meio mesmo. Cristãos serão perseguidos, serão mortos por conta de Cristo. Quando este momento chegar, quando ele chegar, que a nossa disposição seja de morrer. Porque esse é o chamado à vida cristã, é seguir ao Senhor até a morte. Porém, é importante ressaltar que essa realidade de renunciar à própria vida e vir para o Evangelho não é por nós mesmos, mas é pelo próprio Senhor. Porque como diz o apóstolo Paulo, o homem natural não busca Deus. E não há quem entenda, mas um dia Deus nos salvou. E só porque Ele nos salvou, só porque seu Espírito Santo age em nós, só porque o seu amor nos envolve, só por conta dele, que nós podemos seguir a Jesus e permanecer no Evangelho. Não é por nós, é pelo Senhor e através do Senhor. E continuando, irmãos, além da realidade acima descrita, existe também um outro aspecto de tomar a cruz, não apenas de ser ali morto, necessariamente, e ser injuriado, mas um aspecto de tomar a cruz que Paulo destaca em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 10. Paulo aqui, em consonância com Jesus, nos instrui a morrermos para nós mesmos todos os dias. De forma que a nossa vida, como era antes, ela foi morta na cruz com Cristo. E agora não somos nossos, mas de Cristo. E é essa nova vida em Cristo que nos dá poder para viver como Cristo. Irmãos, nós sempre falamos, e essa é uma realidade bíblica, sobre como que a morte de Jesus teve muitos aspectos. Existiu ali um aspecto substitutivo em que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso de fato aconteceu. Nossa comunidade também prega, porque é bíblico, sobre como que essa morte, ela foi nossa morte também. De tal forma que morremos juntamente com Cristo. E agora, através dessa morte, e através da ressurreição com Cristo, temos nova vida. Porém, Paulo, ele nos ensina que essa realidade, ela é uma realidade que não aconteceu apenas naquele momento, mas é uma realidade que precisa acontecer constantemente na vida do crente, na vida daquele que ama Jesus. Porque o morrer tem que ser levado no nosso corpo todos os dias. De tal forma que nós, como quem somos, nossos desejos, pensamentos, volições, todos agora não são mais nossos, mas são de Cristo. Por que mesmo talvez encontrando dificuldade no trabalho, com colegas que são desonestos,
eu sou honesto com eles? Por que talvez na faculdade, quando um colega meu que falava mal de mim, ele agora passou por certa situação e todos estão criticando, mas eu não critico ele com outras pessoas, mas na verdade eu acolho? Por que talvez o irmão, que ele mora longe da comunidade e ele não tem como vir, porque ele não tem carro, ou ele não tem moto, mas agora, mesmo talvez com pouco dinheiro neste mês, eu tenho disposição de buscá-lo para trazer ao culto, usando do meu carro e do meu combustível? Por que a gente faz coisas que para o mundo é loucura? Porque nós amamos a Deus. E porque no meio de tudo isso, quando encontramos algo que é contra nós precisamos levar no nosso corpo o morrer de Jesus Cristo. Nas tribulações, nas dificuldades, no nosso ímpeto de fazer o que nós não queremos fazer, como, por exemplo, aqueles que são casados. A gente trabalha o dia todo, chega em casa, tem um monte de coisa em casa para poder resolver. A privada que entupiu, o quadro tem que colocar na parede, a torneira tem que consertar, mas você está tão cansado, mas você ama Jesus e você quer abençoar a sua esposa. E você vai lá e você faz isso. E o texto continua. Jesus continua a ilustrar sobre o assunto com duas parábolas: a construção de uma torre e a guerra de um rei. Jesus agora, ele sai das suas colocações sobre que seguir a ele está ligado ao fato de amar mais a ele e a Deus do que amar as pessoas, do que amar os pais e outros que são importantes. Logo depois ele fala sobre tomar a cruz e agora ele vai para poder contextualizar. Ele vai agora trazer duas parábolas para poder ilustrar o seu ensinamento. E um comentário anterior que não está no boletim é que eu fico abismado com a disposição de Jesus e o amor dele de sempre ensinar, de forma de que as pessoas pudessem aprender. Porque as parábolas são isso. As parábolas nada mais são do que histórias que Jesus contava para que as pessoas entendessem o que ele queria ensinar através da realidade deles. É por isso que Jesus muitas vezes fala sobre semente, ele fala sobre plantio, ele fala sobre animais, porque era a realidade daquele povo. E para mim é maravilhoso ver como que Jesus, ele, mesmo sendo Deus, e podendo comunicar coisas grandiosas de forma que não poderiam ser compreendidas, mas ele se rebaixa. E ele ensina de uma forma que as pessoas possam compreender, para que elas possam escutar, crerem e serem salvas. E a parábola do capítulo 14, do verso 28 a 30, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus aqui, para poder continuar ilustrando sobre a natureza do discipulado, a natureza do que é renunciar a sua vida para seguir a Cristo, ele utiliza-se de alguns termos para poder mostrar sobre como que a expectativa que aquela multidão tinha estava totalmente errada sobre quem Cristo era, sobre quem era o Messias. Ele agora começa a trabalhar a ideia de que seguir a Cristo não é basicamente você agora faz parte do reino de Deus e a sua vida está facilitada. De que você agora tem tranquilidades na sua vida porque você é filho de Deus e você não passa dificuldade, você não passa por tribulação, por provação, por tentação, você não é injuriado, mas a verdade não. Se o reino de Deus está ligado a você construir uma torre, existe, entre aspas, um custo para isso, uma despesa. Existe algo que faz parte deste reino que tem a ver com o trabalho. Ou seja, o reino de Deus não é somente, na verdade não é, a gente ter facilidade somente em nossas vidas. Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho, na verdade, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não quer dizer que a sua vida vai melhorar, porque talvez não melhore. Aqueles cristãos de quem falamos no começo da pregação, eles foram mortos, mas eles estão melhor agora do que antes, porque agora eles estão com o próprio Salvador. Eles estão com Cristo Jesus. Assim que fecharam seus olhos aqui, abriram seus olhos lá. Mas essa é a mensagem. Porém, o texto também fala e nos traz um outro ensinamento, como está aqui no boletim. Na primeira parábola, Jesus trata a respeito de um homem que não finalizou a construção de uma torre
pois não era capaz de concluir tal trabalho. E no começo da ilustração, ele se utiliza das expressões cálculo e despesa para mostrar o quão trabalhoso era estar envolvido nessa obra. Por fim, ele utiliza-se da expressão meios para concluir. Quando fazemos uma análise geral de ambas as parábolas, entendemos que Cristo está se referindo ao fato de que o homem, por si só, não possui os meios necessários para se salvar. Ele, porém, que carregou e morreu na cruz por nós, é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Vemos agora, irmãos, sobre como que a realidade de estar no reino de Deus, a realidade de você ser filho de Deus, a realidade de você ser salvo, não está ligado aos meios pelos quais nós podemos fazer alguma coisa para isso. Porque essas são as palavras de Jesus. Ele traz para aquelas pessoas o entendimento de que se você olhar para si mesmo e você buscar em si, você não vai encontrar nada que possa salvar você naquele grande dia. Porque, irmão, sejamos sinceros, qual de nós temos um meio necessário para sermos salvos? O que você e eu podemos oferecer a Deus o dia que nos encontraremos com Ele, no grande dia? O que podemos oferecer? O que podemos oferecer, meus irmãos? Se até as coisas boas que fazemos, como prover na nossa casa, educar os nossos filhos, fazer o evangelismo de vez em quando, servir na comunidade, quantas vezes até nessas coisas não fazemos com pecado no coração? Como dizia Jonathan Edwards, eu preciso me arrepender do meu próprio arrependimento. O que podemos oferecer a Deus quando nos encontrarmos com Ele? Nenhum de nós pode oferecer nada. Porém, essa é a realidade do Evangelho. Apenas Deus poderia oferecer algo, que era o seu próprio Filho. E Ele ofereceu em favor de pecadores. Não daqueles que são bons, mas daqueles que são os piores. Porque, irmãos, mesmo que nós pegássemos o melhor de nós, aquele que nós mais bem educamos, se colocássemos diante de Deus, não valeria de nada. E aqui Cristo ele mostra sobre como que se a gente faz uma análise sincera, os meios necessários para sermos salvos não cabe a nós, porque não podemos oferecer, mas cabe a Deus. E Ele já o fez por nós, através de Cristo Jesus. Já a segunda parábola trata sobre um rei que não está na mesma posição do construtor. Vamos ler a parábola aqui, eu não coloquei no boletim, mas vamos reler para poder ficar mais claro na nossa cabeça. Versículo 31, irmãos. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Já a segunda parábola trata sobre um rei que não está na mesma posição do construtor da parábola anterior. Aquele homem era livre para agir, o construtor, ele poderia ou não construir aquela torre. Ele era livre para agir ou não, para construir ou não. O rei, entretanto, está sendo atacado. Alguém está vindo contra ele com 20.000 soldados, enquanto ele só tem 10.000. Então, ele tem de tomar uma decisão. Diante dessa guerra que está por vir, o rei mais fraco precisa se render àquele que é mais forte, buscando paz. E essa parábola é muito engraçada, porque, não que a parábola seja engraçada, é muito engraçado. Eu estava, há uns dias atrás, enquanto eu estudava sobre essa passagem, eu estava lendo um comentário, e o escritor, ele faz um comentário da seguinte forma: tem umas palavras de Jesus que são difíceis de entender. A gente olha para aquela parábola e fala assim, como que essa parábola caiu aqui do nada? E a impressão que dá é que essa segunda parábola, ela fala um pouco disso. Do nada, Jesus falando sobre discipulado, sobre ser fiel a Ele, sobre como que a salvação vem por meio dEle, Ele é o meio pelo qual podemos ser salvos. Do nada, Ele nos traz uma parábola sobre um rei que vai ser combatido com outro rei mais forte. Mas quando nós adentramos mais essa parábola, pensando agora na Bíblia como sendo algo sistemático, ou seja, a Bíblia de ponta a ponta, ela aponta para Deus e a sua salvação através do seu Filho,
que salva pecadores, a gente percebe que Jesus está falando a realidade sobre o rei menor, que somos nós. Porque nós somos pequenos reis. Não porque Deus nos instituiu como reis, mas porque o nosso coração é tão soberbo que nós nos comportamos e queremos ser como se os reis fossem. E a gente percebe isso quando nós voltamos para Gênesis, no capítulo 3, não precisa abrir, mas quando nós vemos ali, por exemplo, a Eva pecando contra o Senhor, desobedecendo a Ele, pegando daquele fruto, comendo, dando ao seu marido, e ele também comendo desse fruto e pecando contra o Senhor. Deus havia dado uma ordem, como rei da criação, de que aquele fruto não deveria ser comido. Mas eles olharam para aquele fruto, e eles preferiram obedecer à própria lei do seu coração, do que obedecer à lei de Deus. Ou seja, eles olharam para Deus como rei e eles queriam ser como Deus. E infelizmente, porque somos a semente de Adão, nós também somos assim. Porém, irmãos, nós não somos o rei forte, nós somos o rei fraco, porque rei forte é o Senhor. E irmãos, algum dia, todos nós nos encontraremos com Ele. E a perspectiva de Jesus é, o dia que nos encontrarmos com Ele, e Ele sendo o rei forte, com muitos mais soldados, e nós sendo o rei fraco, quando nós batalharmos com Ele, nós perderemos essa batalha. Perderemos essa batalha. Por quê? Porque Ele cobrará o pecado. Ele cobrará tudo o que foi feito. Claro que essa realidade é para aqueles que não creem no Senhor. Nós já cremos no Senhor, já somos salvos e Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas aquele que não crê um dia será cobrado. Ele estará diante do grande rei e ele perderá a guerra. E nós percebemos que Jesus, ele finaliza a parábola falando sobre todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está nos mostrando sobre como que, primeiro, nós não temos um meio para sermos salvos. E segundo, um dia nos encontraremos com o Senhor e não temos o que oferecer a Ele e por isso seremos destruídos. Porém, Jesus ele não finaliza a parábola com falta de esperança. Ele finaliza a parábola com esperança, porque ele fala, caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ou seja, irmãos, quando temos esse entendimento, e adentramos essa realidade. Aquele que não crê, e ele entende que um dia vai se encontrar com o Senhor, e será cobrado do próprio Senhor. Ele fala assim, Senhor, por favor, me salva. Ele se rende a Jesus, ele se rende ao Senhor, porque ele sabe que ele vai perder essa guerra. E irmãos, um dia a nossa salvação foi assim. Nascemos neste mundo, vivemos em desobediência contra o Senhor, mas um dia que Cristo se revelou a nós. O dia em que a realidade do Evangelho se fez claro na nossa cabeça. O dia que o nosso coração, ele não quis mais ver para si mesmo, mas porque o Evangelho entrou no nosso coração, nós agora queremos ver para o Evangelho. A nossa fala foi, Senhor, nos perdoa. Senhor, nos rendemos ao Senhor. E faz agora da nossa vida o que o Senhor quiser. A primeira vez que eu participei de um culto aqui na PIB Londrina, eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, eu tinha acabado de conhecer o Evangelho, e o primeiro culto que eu participei foi de uma reunião de oração quarta-feira. Naquele dia, cada um ficava onde estava na oração, ficava de joelho, sentado, como ficava mais cômodo para cada um, mas cada um orava em voz alta para que todos escutassem e pudessem saber o que estava acontecendo, orar com o irmão e dissessem amém juntamente com ele. A primeira oração foi de uma irmã, que eu nunca mais a encontrei, mas ela começou a oração da seguinte forma: Pai, se o Senhor me mandasse para o inferno agora, o Senhor seria totalmente justo. Porém, por causa de Cristo Jesus e do preço pago em meu favor, eu agora tenho paz com o Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, mas a minha vida eu te ofereço, e faz dela o que o Senhor quiser. Quando escutei essa oração, irmãos, no meu coração eu pensei, eu quero ficar nessa igreja. É nessa igreja que eu quero ficar. Ou seja, irmãos, ela tinha um entendimento de que, Senhor, por favor, eu me rendo a Ti. Isso é esperança para nós, porque se talvez você ainda não creu no Evangelho, se você ainda não ama Jesus, se sua vida não é dele,
Jesus hoje te chama a você clamar por salvação. Não porque o seu clamor vai te salvar, mas porque se você clamou por salvação, é porque Ele já te salvou. Assim é o não regenerado para com Deus. O homem natural está em guerra contra Deus, e essa guerra já foi vencida por Ele. Pois se Deus é contra nós, quem pode ser por nós? Paulo fala em Romanos 8 o contrário. Paulo fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o contrário é verdade. Se Deus for contra nós, quem pode ser por nós? Se Deus, que é esse forte rei, esse grande rei, for contra o rei pequeno, o que o rei pequeno pode fazer? Porém, o que o homem deve fazer diante de Deus? Nas palavras de Jesus, ele deve buscar a paz. Como? Rendendo-se a Deus. Ou seja, quando o pecador olha para si e olha para Deus, ele deve se render. E aqui vemos o Evangelho. Pois como diz Paulo aos Romanos, a nossa paz com Deus se dá por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso à graça de Deus. Jesus aqui, irmãos, ele não apenas se coloca nesse texto como um instrutor sobre como alcançar a salvação, mas ele se coloca como sendo a própria salvação. Porque ele fala no começo sobre seguir a ele no ato de tomar a cruz. Mas só podemos segui-lo porque antes ele tomou a cruz e morreu para que fôssemos salvos da ira de Deus. Em Lucas 14, 33, Jesus resume o seu ensino dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Após falar que temos que renunciar a quem somos, ou seja, tomar a cruz, ele não para por aí, pois ele quer tudo, até as posses. Isso não significa necessariamente abandonar todas as posses, mas estar disposto a colocá-las em segundo plano em relação ao reino de Deus. É uma chamada para uma vida de generosidade, desapego e serviço aos outros. Ou seja, irmãos, Jesus finaliza a sua instrução, o seu ensino, a sua parábola, trazendo a verdade de que se nós não renunciamos tudo o que nós temos, não podemos ser discípulos de Jesus. Porque no nosso coração não tem lugar para dois senhores. Não tem lugar para eu ser meu Senhor e Deus. Não tem lugar para o dinheiro ser meu Senhor e Deus. Tem lugar para apenas um Senhor. E neste ato de ter a Deus como o Senhor de nossas vidas, renunciamos a tudo. Irmãos, não por obrigação, por amor a Deus. Porque amamos a Deus, porque amamos a Jesus, porque amamos o Evangelho. O que eu estou trazendo aqui, o que as palavras de Jesus está trazendo aqui, não são peso. É uma realidade sobre como que acontece o ato de olharmos para Jesus e segui-lo. Porém, a motivação do nosso coração não é para sermos salvos, não é para a gente poder ter um ponto com Deus, não é por obrigação, porque Deus nos obriga, mas é porque quando fomos conquistados por Ele, passamos a amá-lo. E o nosso coração deseja isso. Só que renunciar a tudo que nós temos, irmãos, isso vai num grau absurdo. Sobre como que tudo de fato agora não é mais nosso, não é mais meu. Tudo é do Senhor. A gente tem, por exemplo, um exemplo recente da nossa comunidade, que foi a ida dos nossos irmãos àquela igreja lá no Rio Grande do Sul. Porque por mais do que o que aconteceu lá foi uma desgraça, uma tragédia, nós não tínhamos nenhuma obrigação, né, a partir da perspectiva deste mundo, de socorrermos essas pessoas. Porém, disponibilizamos tempo, dinheiro. As pessoas que tiveram que largar por um período o seu serviço, por exemplo, para poder irem lá servir. Por quê, irmãos? Porque depois que nós passamos a fazer parte do Evangelho, tudo que é nosso não é mais nosso. E nós renunciamos tudo a Jesus. Nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa casa. Irmãos, a nossa casa. Nós precisamos ser hospitaleiros. Receber pessoas em casa. Comunicar o Evangelho em nossas casas. A renúncia de tudo que temos é uma expressão de nossa total confiança em Deus. Significa que nada, nem posses, nem status, nem relacionamentos devem ocupar o lugar que pertence a Deus em nossas vidas.
e que precisamos buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, crendo que tudo aquilo de que necessitamos, ele supre. Ele mesmo é o que mais precisamos. Meus irmãos, essa renúncia que temos que ter ao seguir a Cristo também está ligada ao fato de que nós confiamos em Deus, de que tudo Ele irá suprir. Tudo o que nós precisamos, Ele irá suprir. O texto em Salmos não fala que Deus é o nosso bom pastor e de que nada terei falta, e de que nada irei ter falta. Se olharmos para o texto no original, em hebraico, o texto fala que o Senhor é meu pastor e de nada tenho tido falta. A provisão de Deus não será amanhã, somente. A provisão de Deus não será somente no céu. A provisão de Deus, ela acontece hoje. Deus cuida de nós hoje. Assim como Ele cuidou dos discípulos, que como disse o Senhor, não leve a túnica, não leve a sandália, vai. E no ato de ir, confiando em Jesus, nas suas palavras, Deus cuidou e tem cuidado de nós. De tal forma, irmãos, que por mais que eu e você trabalhamos para que possamos ter o que comer no final do dia, meus irmãos, no final do dia não é o nosso patrão, não é o nosso cliente que mantém a nossa casa, é Deus. Jesus, então, conclui esse ensino com uma advertência sobre o sal que perde seu sabor. Em Lucas capítulo 14, do verso 34 ao 35, ele diz: o sal é certamente bom. Como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal na época de Jesus era valioso não só como tempero, mas também como conservante. Se perdesse seu sabor, tornava-se inútil. Jesus usa essa metáfora para descrever aqueles que alegam ser os seus discípulos, porém, na verdade, não são. E podemos chegar a essa conclusão, pois, de acordo com o texto, é impossível restaurar o sabor do sal que é perdido, e ele, posteriormente, é jogado fora. É curioso pensar que, muitas vezes, a gente não atenta para as palavras de Jesus nos evangelhos, ao fato de que as palavras de Jesus, elas eram destinadas ao povo judeu. Ou seja, quando lemos os evangelhos, nós precisamos entender um pouco de contexto ali, sobre quem é o povo judeu, o povo de Israel, as promessas, o momento na história em que eles estavam. Claro que, como Paulo fala para Timóteo, toda a Escritura, ela é útil para o ensino, para a instrução, para a repreensão. Então, para nós também são palavras de vida eterna. Para nós também é de grande utilidade. Porém, Jesus, quando ele fala grande multidão, ele fala aqueles que eram judeus. E quando a gente faz uma contextualização um pouco mais histórica, a gente percebe que o povo de Deus, o povo que era o povo de Deus judeu naquele momento, eles muitas vezes, eles foram infiéis ao Senhor. A gente vê isso no Pentateuco, a gente vê isso nos profetas, a gente vê isso em todo o Antigo Testamento, sobre como que Deus, ele salvava o seu povo, cuidava do seu povo, amava seu povo, e eles voluntariamente apegavam-se a ídolos e traíam ao Senhor. Eles muitas vezes eram infiéis ao Senhor. Porém, nós percebemos sobre como que Deus ele queria utilizar do povo de Israel para que este povo pudesse ser sal e luz para as nações. Porque todo o povo ao redor deles não conheciam ao Senhor. Eles conheciam. O desejo de Deus é que as outras nações pudessem ver a glória de Deus no povo de Israel. E a partir dessa glória, eles pudessem conhecer ao Senhor e serem salvos. Porém, no meio de tanta infidelidade, de tanta traição ao Senhor, agora nós temos o povo judeu, eles agora não sendo mais o povo de Deus, no sentido de que a glória estará com eles. Mas a partir do momento em que Jesus, ele morre, a partir do momento em que ele ressuscita, da forma como nós ressuscitamos com ele, ele agora passa a ser o cabeça. E nós passamos agora a ser o corpo dele.
Essa é a igreja. Ou seja, irmãos, o propósito de Deus, de que a glória de Deus, ela inunda as nações. Quem Deus é, inunda os povos, está conosco. Essa vocação, esse chamado de Deus. Ou seja, irmãos, o testemunho das pessoas, do povo ímpio, daqueles que não creem no Senhor, olhar para nós e verem a pessoa de Cristo Jesus em nós. O povo judeu, porém, eles são esses que Jesus acabou de falar. Se o sal ele não tem utilidade nenhuma, ele é jogado fora. Eu não estou dizendo, irmãos, que alguém que é judeu não pode crer no Senhor Jesus e ser salvo. Claro que pode. Mas a nação de Israel, como aquele povo de Deus chamado para glorificar a Deus e as nações crerem, não é mais a vocação deles, é a nossa vocação. Todavia, irmãos, o texto traz aplicações a nós, que somos discípulos de Cristo, que fazemos parte da igreja. Porque quando nós não somos fiéis a Ele, ficamos alheios à nossa vocação celestial de refletirmos a glória e a grandeza de Deus neste mundo, sem luz e significado. Como discípulos de Cristo, precisamos viver de forma que o mundo seja impactado pelo Evangelho, em todas as instâncias da vida. Não é à toa que Paulo, em 2 Timóteo 3,16, utiliza-se do argumento de que toda a Escritura perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Deus tem algo a nos ensinar e conduzir em todas as coisas, desde as pequenas como as excepções. A transformação que Jesus opera é interna, começando no coração e refletindo-se externamente. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação é obra do Espírito Santo, que nos molda à imagem de Cristo e nos possibilita vivermos em boas obras, como diz Paulo no texto de 2 Timóteo. É importante, meus irmãos, ressaltar que a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo só é possível àqueles que nasceram de novo e creram no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Nesse sentido, após a salvação do perdido, Deus, por meio de sua graça, atua por meio do Espírito Santo para que a vida do discípulo de Cristo seja mais e mais amoldada ao caráter dele. E ao cumprir a sua vocação como cristão, todo o seu caminhar agora precisa ser pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Irmãos, de modo algum, eu quero transmitir a ideia de que essa realidade de amar Jesus, de estar no Evangelho, de segui-lo, é uma realidade sobre a qual podemos fazer por nós mesmos. Como se eu faço isso, eu faço aquilo, então isso reflete o fato, então isso reflete que eu estou buscando minha salvação, ou que eu estou sendo salvo, por exemplo. E na verdade não. Essas realidades, elas são possíveis para aquele que é uma nova criação em Cristo Jesus. Para aquele que foi salvo por Ele. Para aquele que se arrependeu e creu dos seus pecados, e agora faz parte da realidade do Evangelho. E pensando em você, talvez, que nunca creu no Senhor, ou talvez você visita essa comunidade pela primeira vez e você nunca escutou essas palavras de Jesus, eu quero te falar um pouco mais do Evangelho. Não que não houve Evangelho até agora. Tudo o que nós lemos aqui é o Evangelho. Tudo isso parte do Evangelho. Lembra lá atrás? O Evangelho é o ponto de partida sobre o qual nós saímos em todas as coisas. Porém, quero falar para você um pouco do Evangelho de forma um pouco mais explícita, mais clara. Deus, o Senhor, soberano da criação, o Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, em sua infinita bondade, amor, graça, misericórdia, Ele criou os homens, criou os seres humanos, para que fossem a sua imagem conforme a sua semelhança, Adão e Eva.
assim os criou. Os colocou num jardim maravilhoso, deu a eles o que comer, deu a eles um trabalho para que pudessem ter ali, permitiu que nomeassem os animais, só que eles voluntariamente desobedeceram a Deus. Desobedeceram a um Deus bom, justo. De tal forma que agora todo filho de Adão, todo aquele que nasce do nosso meio, ele, quando nasce, ele nasce pecador. Ele não é pecador porque ele mente. Ele mente porque ele nasceu pecador. Ele nasceu mentiroso. Você não ensina uma criança a mentir, mas ela mente mesmo assim. Porque nascemos assim. E um dia, como diz Jesus em sua parábola, como ele reflete isso, um dia todos os homens se encontrarão com o Senhor no grande dia. E ele sendo o grande juiz de todas as coisas. Porém, meus irmãos, um homem pecador, não salvo, o que ele vai oferecer a Deus quando ele abrir suas mãos? Pecados, mentiras, blasfêmias. Por quê? Porque ele é um pecador. Deus, porém, ele enviou o seu próprio Filho para que esses pecadores que nada merecem e nada pudessem fazer, ao olhar para Cristo Jesus, Filho de Deus, com fé, olhando para Ele, crendo em sua vida, em sua obra na cruz, pudesse ser salvos. E agora, se você olha para Jesus e você crê no Evangelho, se você crê que a salvação é dada por Deus, através de Cristo Jesus, eu te garanto que se ainda hoje você fechar os seus olhos nesta terra, você abrirá os seus olhos com Deus. Esse é um convite dado ao Senhor. Logo depois que você é salvo pelo Senhor, e nós que já somos salvos, aí vem o próximo parágrafo. A santificação é um processo contínuo. Não se trata de mudanças comportamentais superficiais, mas de uma renovação profunda que abrange nossos pensamentos, desejos e atitudes. O Espírito Santo age em nós, despojando os pecados e nos conformando cada vez mais à imagem de Cristo. Esse processo envolve disciplina espiritual, como oração, estudo da Bíblia e comunhão com os irmãos, que nos ajudam a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo depois que somos salvos, agora Deus ele começa a trabalhar em nós, para que toda aquela natureza que nós tínhamos, aqueles pecados acumulados, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós agora possamos ser cada vez mais limpados por Ele. De tal forma que agora o nosso coração cada vez mais é formado ao coração de Jesus Cristo. A nossa imagem é formada cada vez mais à imagem de Jesus Cristo. E neste processo, existem não mecanismos. A gente não faz algumas coisas que elas têm poder para poder gerar em nós a santificação. Porém, Deus nos abençoou com meios de graça, que são formas sobre as quais nós podemos ter intimidade com Deus. Porque é através da intimidade que, conhecendo alguém, nos parecemos com essa pessoa. Através da intimidade com Deus, podemos conhecer a Deus e cada vez mais nos parecermos com Ele em Cristo Jesus. Que no caso é o quê? É a oração. É o meio pelo qual nós podemos falar com Deus. Irmãos, você pode ser íntimo de alguém se você não falar com essa pessoa? Você não pode ser íntimo de alguém se você falar com uma pessoa. Se você não falar com ela, você precisa conversar com ela. E a oração é o meio pelo qual nós conversamos com Deus. A leitura da palavra é a mesma forma. Da forma como nós falamos com Deus em oração, Deus fala conosco através da sua santa palavra, para que tenhamos intimidade com Ele e sejamos formados à imagem do Teu Filho. E também a comunhão dos irmãos. A palavra comunhão não significa apenas se reunir no domingo, tá? Comunhão significa ter a mesma vida. E isso implica realmente ter a mesma vida. E você chorar com os seus irmãos que choram. Se alegrar com os irmãos que se alegram. Socorrer, ajudar, abrir a sua casa. Ser recebido por outros irmãos. Se encontrar ao longo da semana. Confessar os seus pecados. Escutar a confissão dos pecados dos irmãos. Pedir perdão, ser perdoado. Irmãos, a comunhão é o meio pelo qual
um dos meios pelos quais podemos conhecer a Jesus Cristo. Porque, de acordo com as próprias palavras dele, onde 2 ou mais se fazem presentes no nome dele, lá ele está presente. Assim como ele está presente neste momento em nosso meio, meus irmãos. E para finalizarmos, diante das palavras de Jesus, podemos extrair as seguintes aplicações práticas. Primeiro, abandonemos todo e qualquer ídolo do nosso coração. Precisamos renunciar ao motivo principal de acordar todos os dias que não seja Cristo, que nossa vida seja planejada de forma que envolva Cristo, o bem da igreja e o reino de Deus. Projetos assim provavelmente aborrecerão pais, filhos e amigos mais próximos, porque pela visão do mundo precisamos sempre ter mais dinheiro e estabilidade. Na visão do reino de Deus, precisamos ser mais íntimos de Cristo e usados em sua obra. Segundo ponto, não nos esqueçamos de que somos chamados a trabalhar para o reino de Deus. De acordo com o próprio Senhor Jesus, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ou seja, existe muito trabalho para o qual somos chamados no reino de Deus, e pouca é a mão de obra. Somos trabalhadores do reino, vocacionados por Deus. E por fim, irmãos, renda-se a Cristo. Diante de tudo o que o Senhor Jesus disse, tudo foi resumido em: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Entregue sua vida ao Senhor em todos os sentidos e de todas as formas, porque quando perdemos o nada que temos, por Cristo, na verdade, ganhamos tudo. Irmãos, uma última aplicação, na verdade, nem aplicação. Eu quero dar para vocês uma palavra de encorajamento, que eu confesso para vocês que para mim também é uma palavra de encorajamento. Eu tenho enfrentado nos últimos dias alguns desafios muito grandes na minha vida como um todo, no sentido de que eu tenho tido esse desafio de eu amo a Jesus e Ele é tudo para mim. Eu creio de fato que sou do Senhor, sou uma nova criação, eu amo a Jesus, eu sou do Evangelho, faço parte do reino de Deus, mas, novamente, este mundo muitas vezes nos atrai de uma forma tão grande que é um desafio conciliar as coisas de Deus com um trabalho que cada vez mais tem sido maçante. Eu cheguei em casa e agora eu preciso cuidar das coisas de marido, cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa, futuramente Deus permite também dos filhos. Mas quão desafiador é de no final do dia, irmãos, olhar para trás e ver que tudo que eu fiz partiu de Cristo, foi feito por Cristo, através de Cristo e para Cristo. E aí eu me enxergo nessa realidade, meus irmãos, e eu penso, meu Deus, eu sou um discípulo de Jesus, só que o quanto eu tenho sido infiel a Ele. E conversando com alguns irmãos nos últimos dias, eu percebi que esse é um desafio que, se muitos, talvez todos passam por isso, todos, de se enxergarem como sendo infiéis, até a pequenas coisas, no ato de seguir a Jesus. E orando ao Senhor, Deus me lembrou de uma passagem que me dá sempre muita esperança quando eu leio, que está em Atos 5. Atos 5, está em Atos 4, no versículo 5. Atos 4, no versículo 5. Para não estender muito, já passou minha hora, eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Atos 4, versículo 5 fala assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado,
tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Irmãos, para mim, esse momento de Atos, olhando para Pedro, é um momento onde eu vejo o poder transformador do Evangelho. Porque quando nós olhamos para os Evangelhos, vemos um Pedro como sendo um discípulo infiel a Deus. Pedro viu os milagres, Pedro viu as curas, Pedro esteve com Jesus na sua ressurreição. Ele viu Jesus ressuscitado. Jesus falou com ele. Mas Pedro, irmãos, era um discípulo infiel. Assim como Jesus disse a Pedro, esse homem que esteve com Jesus, negou a Jesus 3 vezes, mesmo dizendo que não o negaria. Ele negou ao seu Salvador 3 vezes. E depois que nós vemos agora Jesus ressurreto, e ele agora está com os seus discípulos, conversando com eles, Tomé está tocando em suas feridas para poder de fato ver que é Jesus em corpo. Nós vemos Pedro, ele não aparece no primeiro momento. Eu fico imaginando Pedro no cantinho da sala, vendo a Jesus e pensando: nossa, ele está lá. Será que eu posso lá falar com ele? E o texto fala que Jesus vai até Pedro. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde ao Senhor: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta para ele novamente se ele o amava, e Pedro fala que sim. E por uma última vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, ele cai em si, e ele entende o que Jesus quer comunicar a ele, relembrando sobre as 3 vezes em que Pedro negou a Jesus. E nós poderíamos ver um Jesus agora dando um sermão em Pedro, e seria justo isso. Nós poderíamos ver um Jesus falando assim: Pedro, eu vou deixar você entrar no meu reino, só que você será o menor. Só que a fala de Jesus finalizada é: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus se encontrou com um discípulo infiel, e não apenas o perdoou, mas ele também o restaurou, e restaurou ao serviço, o fazendo ser um trabalhador no seu reino. E nós olhamos para o livro de Atos, porque acabamos de ver, e vemos um discípulo que era um discípulo infiel, agora um discípulo restaurado por Jesus, não amando a si mesmo, mas amando a Jesus acima de todas as coisas. E quando eu olho para isso, eu sou relembrado sobre como que o amor de Jesus tem poder para poder restaurar qualquer pecador, inclusive a mim na minha infidelidade. Irmãos, que saiamos daqui com um semblante alegre, sabendo que amanhã e depois de amanhã, Jesus tem poder para nos restaurar.
para que sejamos discípulos fiéis e trabalhadores do teu reino, não por nós, mas por Ele mesmo. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. O teu amor expresso na pessoa do teu Filho, que foi morto e crucificado pelos nossos pecados. Mas te glorificamos porque esse mesmo Cristo que morreu, Ele ressuscitou e agora temos nova vida em Cristo Jesus. Obrigado por nos colocar no teu reino, Pai. Obrigado por nos colocar e nos transformar em tua igreja. Pedimos que o teu Espírito Santo nos faça diariamente a buscarmos a Jesus, Cristo Jesus, de forma sincera. E que tudo que nós fizermos venha partir de Cristo Jesus. E tudo que fizermos seja para a tua glória, meu Pai. Pedimos que nos transforme pela tua palavra, nos ajude a amarmos a tua palavra, nos ajude a termos prazer em falar com o Senhor em oração, nos ajude a vivermos em comunhão com os nossos irmãos, para que dia a dia, nos parecendo cada vez mais com Cristo, venhamos a dar um testemunho verdadeiro a este mundo, Pai, e que este mundo possa ver a tua glória em nosso meio. Nos ajude e encoraje a pregarmos o teu santo evangelho, para que aqueles que não creem pela tua palavra, eles possam crer no Senhor e serem salvos. Abençoa essa comunidade, nos faça amar ao Senhor, nos faça renunciar tudo ao Senhor. E também pedimos, Pai, que manifeste em nosso coração um anseio e desejo pela vinda do teu Filho Jesus Cristo. E pedimos, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.